Devo entregar o dízimo porque digno é o obreiro de seu salário. O maior problema do meio evangélico é que muitas vezes fazemos as perguntas erradas. Neste caso é claro que o obreiro é digno de seu salário, mas a pergunta correta é: de que salário o obreiro é digno? Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Boa noite. Deixa algumas passagens que líderes religiosos usam de maneira distorcida para justificar salários para si. Na realidade mostram justamente que não existe amparo bíblico para as pessoas receberem salários para viverem exclusivamente do evangelho, muito menos tendo conforto e luxo adquiridos com dinheiro de cristãos, enquanto muitos destes passam necessidades. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. E Timóteo 5:18. Essa escritura é muito usada da carta de Paulo. Não quer dizer que as pessoas podem viver do evangelho porque o obreiro é digno de seu salário, pois olhando a escritura no seu contexto vamos verificar que Paulo não está falando de dinheiro. No versículo 17 fala: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vemos que o salário que Paulo está falando é a honra que deve ser dada aos presbíteros que governam bem. No versículo 19 ele continua: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Vemos que Paulo continua falando sobre honra e nada tem a ver com dinheiro. Pergunta: nesta passagem qual é o salário do obreiro? Resposta: honre e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas 10:7. No versículo 1 verificamos que Cristo enviou grupo de 70 homens para ensinar o evangelho, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e o salário que eles eram dignos não era dinheiro para fazerem do evangelho uma profissão e sim a comida que deveriam aceitar quando fosse oferecido nas casas das pessoas que os acolhessem. O obreiro não é digno de dinheiro, mas ele é digno de comer. Pergunta: nesta passagem qual é o salário do obreiro? Resposta: alimentação ou outras igrejas despojei-o para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. 2 Coríntios 11:8. Alguns líderes religiosos falam que Paulo recebia salário da igreja porque está escrito nesta passagem. Essas pessoas realmente deveriam seguir o exemplo de Paulo, pois verificamos que ele recebia salário quando estava presente convosco, ou seja, viajando em missão, e quando tinha necessidade, ou seja, apenas quando além de estar viajando e seu dinheiro não dava para suprir suas necessidades. Neste caso, ele recebia uma ajuda dos membros para suprir suas necessidades. Vemos claramente nas escrituras que os membros apenas supriam as necessidades de Paulo, pois ele não recebia salário para viver da obra de Deus. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. 2 Coríntios 11:9. Ele não procurava bens materiais dos irmãos, mas o bem espiritual, por isso não pegar dinheiro para si. Pelo contrário, buscava não ser um fardo para os irmãos. Eis aqui estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios 12:14. Paulo de Tarso não vivia às custas dos membros da igreja. Foi o maior missionário que a igreja já teve. Entretanto, trabalhava para manter seu sustento, e depois disto partiu Paulo de Atenas, e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. Atos 18:1-4. Pergunta: nesta passagem qual é o salário do obreiro? Resposta: ter suas necessidades básicas supridas quando necessário, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Acredito que Cristo deixou bem claro nesta passagem ao enviar os 12 apóstolos em missão que todas as coisas que envolvem o Evangelho, todos os dons que recebemos de graça por dádiva e glória de Deus, temos a obrigação de dar de graça. Então por que receber salário para trabalhar na obra? Por que receber dinheiro que deveria ser destinado a necessitados?
Pergunta: nesta passagem qual é o salário do obreiro? Resposta: graça de Deus. Na mesma passagem Cristo continua ensinando os apóstolos que não deveriam possuir ouro ou prata, que deveriam se satisfazer recebendo alimentos para suprir suas necessidades básicas. Não vejo qualquer base nesta passagem para dizer que o obreiro seja digno de ganhar dinheiro para viver do evangelho. Pelo contrário, mostra que não devem receber bens materiais. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Mateus 10, 9-10. Nesta passagem Cristo está ensinando seus apóstolos a confiar em Deus, não levando qualquer tipo de dinheiro e mostrando que Deus iria prover. Se a Escritura diz que eles não deveriam possuir dinheiro, então não deveriam receber dinheiro dos fiéis. Pergunta: nesta passagem qual é o salário do obreiro? Resposta: alimentação. Não existe justificativa para pastores ou qualquer outra pessoa usar dinheiro de cristãos para uso próprio, a não ser que ele esteja necessitado e precise de apoio financeiro para suprir suas necessidades básicas, como qualquer outro irmão da igreja também pode precisar. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3, 7-8. O capítulo 3 de 2 Tessalonicenses trata justamente de Paulo, mostrando bem claro que ele mesmo trabalhava para seu próprio sustento e as pessoas deveriam seguir o seu exemplo. Separei esses 2 versículos, mas o capítulo todo mostra claramente que o evangelho não deve ser meio de vida para ninguém. Ninguém, caro leitor, não conhece uma só passagem bíblica que, analisada em seu contexto, fundamente alguém receber dinheiro da igreja, dinheiro de doações de cristãos, para exercer alguma profissão para a igreja, seja ele eclesiástica ou administrativa. A Bíblia mostra que doações, seja ela em dinheiro ou mantimento, é exclusivamente para ajudar pessoas necessitadas ou suprir necessidades básicas de missionários, caso seu trabalho não seja suficiente. Mas se alguém conhece alguma passagem bíblica que não esteja fora do contexto, que apoie o uso dos recursos dos irmãos de modo diferente, por favor deixe nos comentários deste blog. Mas, lembre-se, não se pode construir uma doutrina em cima de um versículo, mas precisa existir um contexto com vários versículos que possam fundamentar a doutrina. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.